Glória a Deus. Queridos, boa noite. Paz seja conosco, amém? Se coloca de pé no seu lugar, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Aqui está até o versículo 43, nós vamos ler. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. Continue. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus de Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que calasse, mas ele clamava ainda mais. Fala comigo, clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Ele tinha resposta na ponta da língua. O que eu disse? O que ele tinha? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Se Jesus fizer a pergunta para você aqui agora, o que você quer que eu te faça? Peraí, Jesus, peraí, tanta. Eu quero, eu acho que é o meu marido transformado, eu também preciso de uma casa, mas eu quero, o senhor muda meu filho, mas eu preciso de uma cura. Peraí, Jesus, só você está com tanta coisa para resolver que você não tem resposta na ponta da língua, não. O que você quer que Jesus te faça nesta noite? Você já tem a resposta na ponta da língua aí? Se Jesus fizer essa pergunta para você aqui, ó. E disse-lhe o Senhor, disse Jesus: que queres que eu te faça? Se Jesus fizer essa pergunta para você aqui agora, você tem a resposta também imediata, na ponta da língua, para dizer: Jesus, eu quero isso. Quem tem a resposta, diga amém. Então isso é sinal de que você é pessoa que já tem propósito, porque quando você tem propósito, você sabe onde você quer chegar. Então ele diz: que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero que eu veja. Versículo 42, disse Jesus, e Jesus disse-lhe: vê. Olha como é que o negócio é fácil, irmão. Não tem muita coisa não. Aí, vê. Viu? Não é que o trem é fácil, né, senhor? Vê. A tua fé te salvou. Não teve muito barulho, trombeta, esperneou, sapateou, relampeou, chorou, tremeu, sacudiu, fogo caiu, teve anjo, revelar. Não teve nada disso. Passou a régua. E o homem ficou. Agora o versículo 43. E logo viu. E ele viu. E seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Aceite o seu lugar por uns minutinhos. Primeira coisa que nós precisamos aprender, queridos, é que oportunidades, elas precisam ser aproveitadas. E às vezes a gente deixa de ser abençoado por perder as oportunidades. E quando a oportunidade, às vezes, ela aparece na minha vida, no momento de um culto, quando Deus fala uma palavra profética para você, quando você está num culto, de repente, Deus fala, você vê que Deus falou para você, fala: não, Deus está falando aqui direto para mim. Então, você sabe quando Deus está direcionando uma palavra, falando direto para a pessoa, e a pessoa tem certeza que Deus está falando com ela, aquele é o momento dela aproveitar a oportunidade. Às vezes uma palavra profética vem para mudar a sua vida, vem para mudar a história da sua família, e às vezes você deixa aquilo passar. Oportunidades, elas precisam ser aproveitadas.
A Bíblia fala assim, sobre este homem aí, a história deste homem, desse cego. Ele estava numa situação, podemos considerar, no fundo do poço. Ele era cego e pobre. Porque poderia ser só cego, ou poderia ser só pobre, mas podia enxergar. Ele tinha os dois problemas, que ele era cego e, além de ser cego, pobre. Porque poderia ser um cego do dinheiro. Tem muito ceguinho aí, tem até um ceguinho que faz comédia na televisão, que ele tem dinheiro para bater de pau. Quer dizer, podia ser um ceguinho daquele, né, um ceguinho rico. Mas o problema daquele cara, além dele ser cego, ele era pobre. E a Bíblia diz que ele estava ali sentado à margem da estrada, parado ali no meio do caminho. Só que aquele cego já tinha ouvido falar de Jesus. E ali ele estava esperando uma oportunidade surgisse para que ele pudesse mudar a situação da sua vida. E de repente ele ouve o barulho da multidão. Ele escuta pelo caminho, ele começa a ouvir ali o barulho daquela multidão vindo em sua direção. Naquele momento ele indaga alguma pessoa para saber quem estava passando ali. E quando ele ficou sabendo que era Jesus que estava passando ali, brotou dentro dele o desejo de abraçar essa oportunidade. Aquele cego, se ele não tivesse lutado pelo seu desejo, se ele não tivesse pagado o preço por aquilo que ele queria, ele teria morrido cego. Porque Jesus passou, segundo os historiadores, naquele caminho a última vez. Se aquele homem dependesse de Jesus tornar a passar ali de novo, porque depois que Jesus passou por aquele caminho, segundo os historiadores, Jesus foi para o Gólgota, depois ele não passou mais em Jericó. Quer dizer, a única oportunidade que aquele cego teve foi aquele dia. Se ele disse, não, depois eu resolvo isso, a multidão está... Porque, logicamente, as coisas não acontecem de mãos beijadas para nós. Uma coisa que nós precisamos aprender, queridos, a fé, quando ela está dentro do teu coração, ela traz sobre a sua vida motivação. A fé, ela provoca motivação, a fé te dá ânimo, a fé te dá coragem, a fé leva você a ser perseverante, a fé leva você a ser persistente. Então, logicamente, aquele cego, quando ele estava ali, sentado à beira do caminho, quando ele começou a clamar pelo seu milagre, quando ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, levantou-se a multidão para repreendê-lo, levantou então a multidão para fazê-lo calar, cala a tua boca, não incomoda o mestre. Ele poderia ter caído na pilha da multidão, já que Jesus não me ouviu, já que está todo mundo mandando eu calar a boca, eu acho que eles estão certos, eu devo ficar na minha mesmo, eu tenho que concordar com essa situação. Talvez ele poderia simplesmente ter aceitado aquela ideia, mas a Bíblia diz que quando as pessoas abriram a boca e repreendiam para que ele calasse, quanto mais as pessoas diziam, cala a tua boca, mas ele clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Significa que dentro dele brotou-se um desejo superior às suas emoções, brotou dentro dele um desejo de ver o seu milagre acontecer. A fé traz motivação. O que eu disse? Uma pessoa motivada, irmão, ela é para frente, ela não desiste, nada atrapalha, ela salta a montanha, ela passa pelo vale, ela peita todo mundo, o marido chega bêbado, ele quebra a casa, mas ela, demônio, tu vai ser transformado. O marido dela está ali babando de bêbado, mas ela olha para ele e diz, Senhor, mas eu vou te ver transformado na igreja, salvo, sendo um obreiro na casa de Deus. E o diabo não intimida uma pessoa que tem fé. Eu estou doente, mas eu creio que Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas dores. Então a fé, ela provoca dentro de você motivação. A fé não faz você ficar desanimado. Irmãos, quando a pessoa tem fé, ela é otimista. Mas o contrário de fé é dúvida, e a dúvida gera o pessimismo. O pessimismo, irmãos,
ele faz com que a pessoa pessimista, ela distancie as coisas que estão perto, mas o otimista aproxima as coisas que estão longe. Você está do lado de uma pessoa otimista, aí você vai subir, vamos para o monte, ou vamos fazer uma caminhada, ou vamos fazer uma viagem. Está andando ali, o sol está rachando de quente. Aí você começa a sentir cansaço, aquele negócio todo. Quando a pessoa ela é otimista, ela fala, não, senhor, rapidinho nós chega lá. Rapidinho, não, tem que subir esse morro todo, tem que ir lá no alto, não. Aí o cara que está, o otimista, vira para o outro e fala, não, senhor, não, isso aqui com dois palitinhos, vamos lá, vamos, rapidinho nós chega, não, mas não, senhor, não vamos conseguir. O otimista, ele vê, ele aproxima o que está longe, o pessimista distancia o que está perto. Vamos lá? O otimista, está muito ruim lá. E o pessimista? O pessimista distancia. Às vezes a coisa está passiva, está do outro lado. Às vezes o negócio está chegando. Às vezes Deus já está ali, o anjo já está. Ele fala assim, acho que é o cobrador. Ele é tão pessimista que ele manda o anjo embora. Às vezes o anjo está batendo na porta, o anjo está na porta da casa dele batendo. O cara é tão pessimista que ele olha para o... Eu acho que aquilo é anjo, não. Acho que aquilo é um cobrador. Eu vou nem abrir. E aí ele perde a bênção. Quer dizer, o pessimista, ele distancia o que está perto. E o otimista aproxima o que está longe. Quem é otimista aqui? Diga amém, Jesus. Então, queridos, quando você tem fé, você tem otimismo. Você tem motivação. Uma pessoa de fé, ele é otimista, ele acredita, mesmo que não está vendo chance nenhuma, mas ele não desiste, ele é perseverante, ele é determinado, e ele vai até o fim, e quando ele chega do outro lado, ele consegue alcançar a sua vitória. Queridos, a fé não desiste, porque ela crê que vai alcançar. Fala comigo, a fé não desiste, porque ela crê que vai alcançar. Vamos lá de novo? Porque ela acredita que ela vai alcançar. A fé é a base da sua bênção. A fé é a base da sua bênção. Em outras palavras, ela é a sustentação. A fé é a sustentação. É a base da sua bênção. Hoje eu estava ali em café, Deus, eu quero dar simplesmente um estudo, uma palavra de orientação para a igreja hoje, para tentar introduzir um pouco de fé no coração daquela igreja. Aí eu lembrando, por exemplo, para a gente ter um exemplo aqui de fé, uma construção. Você olha aí um prédio de 10, 15, 20 andares, tudo que se vê depende daquilo que não vê. Fala comigo, tudo que se vê depende daquilo que não se vê. Então, quando você olha para um prédio, você vai ver aquela grande construção. Você vai ver aquela grande construção. Ver que tudo aquilo depende do alicerce. Sem o alicerce, não tem prédio. Sem o alicerce, não tem edificação. Sem o alicerce, não tem casa. Você olha para uma árvore frondosa, cheia de fruto, mas sem a raiz não tem árvore. Sem a raiz não tem fruto. Então a árvore depende da raiz. Os frutos dependem da raiz. O prédio depende do alicerce. A bênção depende da fé. A bênção é algo visível. A casa, a cura, o filho, o casamento, é algo que se vê. A bênção se vê. Mas a fé é como a raiz. A fé é como o alicerce de um prédio. Você não vê o alicerce, mas a sustentação de todo aquele prédio depende daquele alicerce. Aquela árvore grande, frondosa, cheia de frutos, depende das raízes. Se não tiver raiz, não tem fruto e não tem árvore. Então nós sabemos, queridos, que nós também, olhando para o mundo espiritual, nós sabemos que a nossa bênção, se não tiver fé, também não tem como ter bênção. Então por isso que nós precisamos
de exercitar dentro de nós esta fé, para que nós possamos desfrutar daquilo que a palavra de Deus tem de promessa para nossas vidas. Amém, queridos? Então, olha só o que a palavra de Deus fala no livro de Romanos, para você ter noção que as coisas funcionam dessa maneira. Romanos capítulo 1, no versículo 20, a palavra de Deus fala assim, coloca no data show aí, Romanos capítulo 1, no versículo 20. Romanos 1, 20. Vamos ler todo mundo lá no data show, vamos lá. Inexcusável. As coisas visíveis. Olha só, Bíblia falando. As coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas. Olha que coisa profunda. É isso que eu quero que a igreja aprenda. Tudo isso quer mostrar para nós que todas as coisas, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entende claramente. Tudo, a criação, desde a criação do mundo, se entende e claramente vê pelas coisas que foram criadas, para que fique inexcusável. Então nós sabemos que tudo que veio, que você vê, o invisível, porque as coisas invisíveis, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente pelo que se vê. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, eu estou mostrando que tudo vem do invisível. E nós sabemos, se nós não colocar a nossa fé, que é invisível, para funcionar, as coisas visíveis não se manifestam. Aquele homem, a Bíblia diz que ele não abriu mão daquilo que ele acreditava. Ele era cego, ele não tinha chance nenhuma de ver, ele não estava baseado na experiência de outro. Que existem pessoas que acreditam porque ouviu falar, porque alguém já foi curado, ou se chegar aqui na igreja aqui e falar assim, ó, fulano de tal foi curado de câncer aqui, aí todo mundo está aqui, nó, então eu também vou ser curado, porque fulano foi curado de câncer, aí o outro é curado não sei de quê, o outro é curado de câncer, porque a cura do outro traz inspiração, motivação e desperta a fé da pessoa. Mas esse cego não tinha nenhum protótipo. Esse cego aí foi o primeiro. Ele não estava baseando na cura de outra pessoa. Ele era um homem que estava ali, ele estava disposto a ser curado, não baseado na cura de outra pessoa, mas ele acreditava de tal maneira, que ele diz, olha, se eu tiver a oportunidade de me aproximar de Jesus, essa situação vai ser mudada, e eu não vou perder essa oportunidade. Quem vai aproveitar a oportunidade que hoje diga amém, Jesus? Olha, você pode ter certeza, queridos, se você vem na igreja, seja na quarta, seja no domingo, são dias que Deus te dá de oportunidade para receber milagres. E o milagre, ele depende do momento que você começa a entender que Deus está aqui, de mãos e coração aberto para te abençoar. Mas vai depender do nível de fé que está dentro de você. Porque quando você determina, Deus, olha, eu não abro mão disso, eu não abro mão dessa vitória, Deus começa a olhar o nível de fé que você tem. E na medida da sua fé, Deus manifesta a bênção na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, ter fé não é fácil. Eu estava pensando nisso, eu falei, meu Deus, ter fé é a coisa mais complicada que existe. Ter fé não é fácil. Porque a fé tem os seus opositores. A fé tem o quê? Tem o quê? A fé tem os seus opositores. A fé, ela tem aqueles que vêm contra ela. Então, a fé não é como a dúvida. A dúvida é fácil, fé é difícil.
Porque para mim duvidar, de que eu preciso para duvidar? Falar comigo de nada. Para você duvidar, você não precisa de nada. É fácil demais. E por isso que a maioria das pessoas não são abençoadas. Porque eles vão pelo caminho mais fácil. Porque dúvida não depende de nada. Mas fé, querido, olha este homem para você ter noção. Este cego, ele queria enxergar. E o que aconteceu? Levantou-se uma grande multidão contra ele. Os opositores, cala a tua boca, você não vai conseguir. Você está incomodando o mestre, deixa de gritaria. Então, aquele homem, ele tinha que ter duas situações. Primeiro, ele tinha que manter firme no seu propósito e resistir aos opositores. A fé não é fácil, porque você tem que manter firme no seu propósito e resistir aos opositores. Às vezes você fala, olha, eu vou para a igreja, eu estou na fé que Deus vai me dar uma empresa, eu vou montar um próprio negócio, eu tenho fé que Jesus vai me curar dessa enfermidade, eu tenho fé que Jesus vai abrir uma porta para mim, eu tenho fé que Ele vai mudar meu marido, meu filho, e você está nessa fé. De repente você encontra pessoas não para te motivar. Irmãos, não existe motivadores da fé. Ninguém motiva você a ter fé, não. Vai, meu filho, vai que vai dar certo. Não, eu vou montar um supermercado. Está querendo voar na lua pensando que é queijo. Olha para você, meu filho. Põe o pé no chão, qual que é a sua? Supermercado. Vou comprar meu carro zero. Você não dá conta de comprar nem um fusquinha. Você está sonhando alto demais. Então você só encontra pessoas, irmãos. Você não encontra ninguém para motivar a sua fé, porque ela é pessoal. Você anda sozinho. O caminho da fé é solitário. O que eu disse? É eu. Não tem ninguém para falar, você vai vencer. Você encontra quem fala para você que você vai vencer? É Deus quando abre a boca do pastor para falar. Você encontra Deus para falar com você, quando Ele abre a boca do pastor, falando, você vai vencer, Deus é contigo. Mas quando você sai lá fora, você escuta só a gente falando, para com isso, desiste disso, isso é difícil, você vai tentar vestibular, você não dá conta, já está velho, você não consegue. Minha esposa com praticamente 50 anos de idade, ela fez vestibular para psicologia e passou, cheio com menino e tal, falei, bem, eu vou fazer, vai que você vai conseguir. E ela fez vestibular, não estudou, passou em psicologia, começou a fazer o curso, embolou o meio de campo, porque estava cheio de coisa da igreja para fazer, teve que trancar a matrícula, falei com ela agora, ontem, volta a estudar, termina seu curso de psicologia. Mas o que é isso? A coisa mais difícil do mundo, irmãos, é você encontrar alguém para te motivar. O seu marido te desanima, o seu pai te desanima, o seu colega de trabalho te desanima, os seus colegas de escola te desanimam, os seus vizinhos te desanimam. Ninguém bate no seu ombro e te motiva, fala que você vai conseguir, você vai na sua força, você vai encontrar. A fé sempre tem os opositores. A fé sempre tem aqueles que fazem você desistir. Agora, a dúvida tem tudo ao seu favor. A dúvida, de vez de ter os opositores da dúvida, não, a dúvida tem tudo ao favor dela. Eu não vou conseguir. Aí o outro fala assim, realmente, também não consegui não. A dúvida fala assim, eu pensei que eu ia chegar, não, é difícil mesmo. Vamos parar? Acho que vamos. Vamos deixar para um lado? Vamos. Então, a dúvida não tem opositores. A dúvida é muito mais fácil você duvidar do que acreditar. Porque a dúvida não te custa nada, mas a fé te custa perseverança, determinação, ousadia, coragem. A fé, determinação, persistência, tudo isso depende de você. A fé tem que ter tudo isso para gerar o seu milagre. Mas a dúvida não precisa de nada disso. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Como eu disse, a fé às vezes ela vive no mundo solitário e todos veem o contrário. Todos veem o contrário da sua fé. A dúvida trafega na mão contrária. O caminho da fé é o caminho daqueles que estão dispostos a mudar a história. E se nesta noite, queridos, você vem aqui dizendo, pastor, eu estou ali, vou na igreja porque eu preciso de um milagre, você vai voltar para sua casa sem ser abençoado.
Porque Deus não te abençoa porque você precisa. Eu vou negar porque eu estou precisando de ser abençoado. E Deus vai me abençoar porque eu estou precisando. Você vai voltar para casa precisando hoje. Você vai voltar para casa precisando amanhã. Daqui 10 anos você vai continuar precisando. Deus não abençoa o homem porque ele precisa. Deus abençoa o homem porque ele crê. Deus não abençoa você porque você tem necessidade. Porque se Deus for abençoar por necessidade, talvez você seria um dos últimos da fila. Se Deus for abençoar o ser humano por necessidade, onde ele começaria? Na África, na Índia, nas favelas, nos manicômios, nas sarjetas, nos hospitais de câncer. Quando chegar em você, talvez, se Deus for abençoar por necessidade, a fila dos que estão na sua frente está longe. Você está melhor do que muita gente, diga graças a Deus. Pelo menos esse lado